Bom, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Ponce a Vicêncio, que é um romance da Conceição Evaristo, publicado originalmente em 2003. Eu li esse livro aqui junto com outras pessoas que fazem parte do clube de apoiadores e apoiadoras aqui do canal. Então fica desde já esse convite para que você também se torne um apoiador ou uma apoiadora, porque assim você consegue fazer parte desse nosso clube de leitura. E Ponce a Vicêncio é um livro que recupera, principalmente por meio da paródia, o romance de formação. Então, exatamente por isso eu vou começar esse vídeo falando rapidamente desse tipo de romance que se popularizou com os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, que é um livro que o Goethe publicou originalmente entre 1795 e 1796. Basicamente, esse livro do Goethe fala do desenvolvimento do personagem título desde a sua infância, quando ele ficou maravilhado com o teatro de marionetes que ele ganhou de aniversário, até o início da vida adulta desse personagem, que é um momento marcado pela fuga dele com uma trupe de teatro mambembe, até o momento em que o Meister percebe que, na verdade, ele deveria seguir os passos do pai, que era um burguês comerciante. Eu estou devendo para vocês um vídeo aqui sobre o Wilhelm Meister, mas para isso eu preciso reler o livro. Acho que já faz uns 3 anos que eu li esse livro. Gostei bastante, mas é um livro muito complicado. E aí, por isso mesmo, eu acabei não gravando o vídeo. Eu gravei um vídeo, não gostei do resultado. E daí, então, eu preciso reler o livro para poder fazer o vídeo. Até porque, como vocês percebem por essa minha brevíssima sinopse, eu não me lembro de muitas coisas do romance, mas ainda assim, eu me lembro de ter gostado bastante dessa experiência de leitura. Mas, enfim, claudicante ou não, essa minha sinopse... eu acho que ela já nos permite notar que um dos elementos centrais para a trama desse romance de formação mais tradicional é a viagem como uma ferramenta de amadurecimento do protagonista, na medida em que geralmente a viagem impele o personagem que está passando pelo processo de formação em busca, entre aspas, de si mesmo. E isso acontece principalmente porque quando Goethe escreve aqui o livro, e sim, eu estou tomando o Wilhelm Meister não só como obra fundante, mas também como a obra paradigmática do romance de formação enquanto estilo literário, mas enfim, a escrita aqui desse livro coincide com o início de uma concepção moderna. E eu diria que, além de moderna, essa concepção é também burguesa, porque, afinal de contas, nós estamos falando no mundo ocidental pós-Revolução Francesa, muito embora a Revolução Francesa ainda estivesse ali muito próxima, historicamente falando. Mas, enfim, então nós estamos falando de um período que funda uma modernidade, e essa modernidade acaba tendo uma nova concepção sobre o que é o indivíduo. Com isso, a formação do protagonista desse tipo de romance diz respeito primeiramente ao desenvolvimento individual do personagem. E é por isso que ele se afasta da família para buscar entender quem ele é sozinho. Tanto é assim que o professor Marcos Vinícius Mazzari, aqui nesse livro chamado Labirintos da Aprendizagem, Pacto Fáustico, Romance de Formação e outros temas da literatura comparada, neste livro, o professor Marcos Vinícius Mazzari diz que no romance de formação, e ele diz isso aqui na página 109 dessa minha edição, ele diz então que nesse tipo de romance, o impulso individualista para o aperfeiçoamento das potencialidades pessoais necessariamente vem sempre antes do elemento de socialização, da integração do indivíduo na ordem de seu tempo. Então, vamos guardar aqui essa informação de que no romance de formação, muito antes da gente pensar no personagem protagonista que está sendo formado como um sujeito social,
nós temos que olhar para ele como um indivíduo que isoladamente busca entender as próprias pulsões, busca materializar as próprias potências. Mas enfim, outras coisas muito frequentes em romances de formação são, primeiro, o nome do livro geralmente coincide ou faz alguma referência ao nome do protagonista que está sendo formado. E, segundo elemento, muito recorrente em romances de formação é a presença da arte. E como eu disse antes, no Meinster, a arte ela não é vista com bons olhos pela família do protagonista, já que é graças à arte que o rapaz se afasta, em um primeiro momento, da profissão do pai. E como o Meinster veio de uma família burguesa, o dinheiro era bastante valorizado. E era muito mais fácil você ganhar dinheiro sendo comerciante do que sendo artista, sobretudo se você fosse artista de uma trupe de teatro itinerante, mambembe, enfim. Veja que, de uma maneira ou de outra, esses três elementos, o título coincidindo com o nome do protagonista, a questão da viagem e a discussão sobre a arte vão estar presentes aqui em Ponciá Vicêncio, que é então o nome da protagonista que nós vamos acompanhar desde a infância até a vida adulta. E esse percurso na vida do sujeito também costuma aparecer com certa recorrência em romances de formação. São muito poucos os romances de formação que acompanham, sei lá, um sujeito que já está na maturidade, né? Só que, como eu disse antes, a Conceição Evaristo faz aqui uma recuperação paródica do romance de formação tradicional. E isso se deve principalmente ao fato de que a protagonista aqui de Ponciá Vicêncio é uma mulher pobre e negra. E nisso nós já temos aqui um recorte de raça, classe e sexo, que é um recorte totalmente diferente daquilo que é comum nos romances de formação tradicionais, que acompanham, via de regra, homens brancos e burgueses. De modo que, se como disse lá o Mazzari, no romance de formação a gente acompanha um impulso individualista e anterior à socialização do personagem, isso já cai por terra aqui em Ponciá Vicêncio, porque nós estamos falando de uma narrativa que coloca como figura central uma personagem que funciona desde o início como uma metonímia da população negra do Brasil. Graças a isso, a autora ela acaba tirando o negro de um lugar subalterno de representação como o outro e o coloca no centro da narrativa como um eu. E com isso eu quero dizer o seguinte: geralmente quando a gente pensa na literatura clássica, o negro ele não tem um lugar muito bem definido, ou quando tem um lugar definido, ele está sempre à margem, ele está sempre fora do centro da narrativa. E a Conceição, evidentemente que existem exceções, mas a regra geralmente é essa, né? E a Conceição Evaristo então subverte isso também ao colocar como protagonista uma mulher negra e pobre. E nesse aspecto, pensando na valorização desse tipo de personagem que geralmente é sempre o outro, nesse aspecto, o uso do discurso indireto e do discurso indireto livre aqui no romance mistura a voz da personagem à voz do narrador, fazendo com que as denúncias articuladas aqui nesse romance ganhem um caráter coletivo e não apenas individual. Então, por exemplo, o racismo aqui, ele não vai aparecer como um problema que afeta individualmente os personagens, mas sim como uma estrutura que afeta todas as pessoas negras, mesmo aquelas que não aparecem no romance diretamente. Pois bem, a Ponciá Vicêncio, então, pertence à segunda geração depois da Lei Áurea. Então, por exemplo, o avô da Ponciá foi um homem escravizado e o pai dela pegou esse momento de transição entre a escravidão e a liberdade.
Só que não demora muito para a gente perceber que, na prática, a teoria é outra e que, na verdade, 300 anos de escravidão deixaram uma herança social muito arraigada e que se manifesta principalmente por meio de um racismo estrutural que continua determinando no presente lugares específicos para os pretos e para os brancos. E sobre isso é bem simbólico que o sobrenome da protagonista seja o mesmo nome da vila onde ela nasceu. E Vicêncio era, na verdade, o sobrenome do senhor de terras que era dono dos antepassados da Ponciá. Com isso, a Conceição Evaristo já nos coloca diante de uma identidade que acaba, digamos assim, prolongando a relação de posse que se estabeleceu durante a escravidão. E, ao fazer isso, a autora nos deixa muito evidente que, por mais que exista uma lei que proíba esse tipo de relação de posse, a gente sabe muito bem que, socialmente, até hoje, o negro ocupa uma posição socialmente subalterna aos brancos. Além disso, essa demarcação de lugares fica muito evidente quando o narrador descreve as terras dessa Vila Vicêncio em dois grupos. A terra dos brancos, onde tudo era produzido pelos descendentes dos escravizados e ainda assim ficava com os fazendeiros, e, por outro lado, a terra dos negros, onde só parte dessa produção podia ficar com os moradores locais. E com isso fica bem claro que a posse da terra por parte dos negros é extremamente ilusória. Tanto é assim que o narrador menciona que no passado os negros alforriados receberam aquela terra de presente, mas logo em seguida essa mesma terra foi tomada deles pelos filhos do antigo coronel. Muito bem, vamos então agora falar um pouquinho dos personagens aqui deste romance, e eu vou começar pelo avô da protagonista, que foi escravizado por toda a sua vida e por isso mesmo acabou se revoltando ao perceber que os filhos passariam por aquilo que ele próprio passou. E depois desse gesto de revolta, que eu não vou dizer aqui qual é, esse avô acabou ficando um pouco louco e por isso mesmo ele ficava sempre rindo e chorando ao mesmo tempo. E esse avô morreu quando a Ponciá ainda era uma menina muito nova, uma bebê ainda de colo, mas ainda assim, para espanto geral, essa menina ela começou a imitar os modos do avô assim que ela aprendeu a andar, porque esse avô ele não tinha uma das mãos e por isso ele andava sempre com o braço escondido atrás das costas. E essa menina, assim que ela começou a andar, ela começou a fazer esse mesmo gesto de deixar a mão fechada como se fosse cotó, como é descrito aqui, e ela deixa essa mão fechada atrás das costas. Então ela anda do mesmo jeito do avô. E aí sobre isso tem um trecho nas páginas 54 e 55 que eu achei bem interessante. Ponciá Vicêncio, quando ficou por uns dias nas terras dos negros, visitou a casa de uns e de outros. Em todas encontrou trabalhos de barro feitos por ela e por sua mãe. E de todas as pessoas Ponciá ouviu a mesma observação. Ela era a pura parecência com o vô Vicêncio. Tanto o modo de andar, com o braço para trás e a mão fechada como se fosse cotó, como ainda as feições do velho que se faziam reconhecer no semblante jovem da moça. A neta, desde menina, era o gesto repetitivo do avô no tempo. Bebia os detalhes, remendando cuidadosamente o tecido roto de um passado, como alguém que precisasse recuperar a primeira veste para nunca mais se sentir desamparadamente nua. Então veja aqui, esse trecho ele me parece muito interessante exatamente porque mostra que essas semelhanças entre a Ponciá e o vô Vicêncio, elas eram físicas, mas elas também eram semelhanças comportamentais, digamos assim. E outra passagem que traduz muito bem essa relação forte entre a neta e o avô
é aquela em que a Ponciá faz um boneco de barro que representa o avô. E a mãe da Ponciá fica tão espantada com isso, porque afinal de contas a menina ainda era um bebê quando o avô morreu, então teoricamente ela não teria como se lembrar tanto assim do avô, e essa mãe fica tão espantada com isso que guarda o boneco dentro de um baú, o que demonstra que o avô, ele representa para o resto da família essa memória incômoda, e isso tem relação direta com um tal evento do passado desse avô que diz respeito àquele gesto de revolta que ele cometeu. Mas veja, o avô da Ponciá aparece então aqui sob o signo da falta e do entrelugar. Falta porque ele não tem uma das mãos. E entrelugar porque ele oscila o tempo todo entre a sanidade e o delírio, a revolta e a aceitação, a coragem e a covardia, o riso e o choro, e por aí vai. E o interessante nisso tudo é o modo como, de maneira inconsciente, a Ponciá se apropria desses gestos do avô, recuperando esse passado e essa identidade cultural em comum com esses antepassados escravizados, e com isso ela dá corpo a essa memória que o avô representa. E eu falo aqui em dar corpo literalmente na medida em que ela imita, ela faz ali uma performance do modo de andar e dos gestos desse avô. Por isso, novamente, eu digo que esse romance de formação, ele aparece rasurado aqui em Ponciá Vicêncio, porque desde o início a identidade da protagonista é atravessada pela memória coletiva, tanto pela imitação do avô, quanto pelo sobrenome dessa família. E há ainda aqui um trecho específico que demonstra muito bem essa mistura entre o individual e o coletivo. O primeiro capítulo do romance fala sobre uma memória de infância da protagonista que envolve o medo que ela sentia de atravessar o arco-íris e virar menino, né? Só que o arco-íris, ele é chamado aqui de Angorô, ou algo do tipo, que é uma palavra banto que faz referência ao Oxumaré, né, que é um dos orixás do candomblé. E com isso, é demonstrado aqui que a memória dessa personagem é também a memória desses africanos que foram trazidos à força para o Brasil como escravos. E ainda falando sobre o Oxumaré, geralmente ele aparece associado à dualidade e à circularidade. E o que você tem aqui em Ponciá Vicêncio é uma narrativa circular e não linear, na qual esses personagens eles vêm e vão o tempo todo e na qual o próprio tempo refaz os ciclos da vida dessa protagonista por meio da circularidade da memória. E aí, outra coisa muito importante é que o símbolo de Oxumaré é justamente o arco-íris, que é chamado aqui em alguns momentos de cobra do céu. E aí veja, em mais de um momento, a imagem da cobra aparece aqui no romance e, além disso, o arco-íris aparece também no começo e no fim da narrativa, reforçando a ideia de uma estrutura circular aqui para esses eventos. A experiência de vida da protagonista acaba prolongando a experiência negra, e nesse aspecto, o tema da viagem, que é tão recorrente em romances de formação, aparece aqui com uma carga coletiva. Então, em dado momento, a Ponciá viaja para a cidade grande para buscar uma vida melhor. Mas, uma vez nessa cidade grande, ela quer voltar para casa. Então, a viagem aqui, ela é sintomática dessa busca pela identidade. Mas essa identidade é atravessada por questões ligadas ao social da mulher negra e pobre. Resumindo, a identidade aqui então se liga a algo que é coletivo e ancestral. Pois bem, outro personagem aqui do romance é o pai da Ponciá Vicêncio,
que teve uma relação muito difícil com o avô da protagonista, que era seu próprio pai. Primeiro porque esse avô não foi embora daquelas terras quando a escravidão acabou. E depois por conta lá de uma tragédia familiar que acontece ali envolvendo esse avô e esse pai da Ponciá. No presente, apesar de ser um homem livre, o pai trabalha na lavoura dos brancos e só consegue voltar para casa de tempos em tempos para rever a família e para pegar ali algumas peças de cerâmica feitas pela mulher e pela filha para ele poder vender pela estrada fora. E aí nós temos também aqui a mãe da Ponciá, que é uma mulher chamada Maria. É ela quem cuida da casa na ausência do marido, e isso por si só já é uma subversão quando a gente pensa na representação de personagens femininas, né? E uma coisa interessante é que a própria Maria também ajuda a sustentar a casa ao fazer esses objetos de barro para o marido vender e ao ensinar a filha a fazer esse mesmo tipo de artesanato também. Inclusive, em um dos momentos mais bonitos do romance, a gente fica sabendo que alguns desses objetos estão em uma exposição de arte popular que está acontecendo na cidade grande, provavelmente na capital. Então veja que se lá no Wilhelmsthal a arte é rechaçada pela família, aqui ela aparece como uma fonte de renda. E o barro, ele surge aqui no romance como essa metáfora da criação artística, o que dá ao texto um caráter metalinguístico bem interessante, assim como o barro também vai aparecer aqui como essa metáfora de uma memória que vai sendo moldada para criar coisas novas quando a gente pensa lá no tal boneco de barro que lembra o avô da Ponciá. Outro personagem aqui que vai ser muito importante é o Luandi, irmão da protagonista. Note que o nome dele parece bastante com Luanda, que é a capital de Angola. O Luandi, ele trabalha com o pai na lavoura, e é interessante dizer que, assim como a mãe e a filha fazem aqueles objetos de cerâmica, o pai e o filho cantam juntos enquanto trabalham. Então veja que, em ambos os casos, é como se a arte aparecesse aqui como essa forma de resistir às condições impostas ali pela sociedade sem enlouquecer, que foi o que aconteceu lá com o avô da Ponciá Vicêncio. Eventualmente, esse rapaz, o Luandi, ele se muda para a cidade grande e lá ele encontra um policial negro chamado Nestor, e a partir desse momento, né, a partir desse encontro, o Luandi começa a acreditar que a cidade é um lugar bom porque lá um negro podia ocupar ali uma posição de destaque, um negro podia mandar para que os outros obedecessem. Além disso, na cidade, esse rapaz se apaixona por uma prostituta chamada Belisa, ou algo do tipo, e essa moça também veio do campo em busca de condições melhores, mas ela acabou virando prostituta depois de perder o emprego ao sugerir que estava sendo assediada e roubada pelo filho da patroa dela, né? E aí, dessa maneira, essa personagem, ela traz à tona no livro toda uma discussão sobre a exploração da mulher, primeiro como empregada e depois como prostituta. E finalmente, o Luandi também acaba conhecendo um outro personagem que, apesar de aparecer muito pouco, ele tem uma relevância muito grande para o arco narrativo desse personagem, que é o irmão da Luandi, e esse outro sujeito recebe aqui o nome de Negro Crimério. E aí veja que o nome dele já determina a condição étnica a partir da qual ele é visto. E esse personagem é como um daqueles capangas, um daqueles capatazes que, durante a escravidão, ajudavam os brancos a explorar e a perseguir negros
que fugiam das fazendas. Então, só por isso, esse personagem, que é o Negro Crimério, ele já tem alguma relevância aqui, porque ele acaba trazendo à tona outras discussões que são igualmente interessantes e que tem a ver com a violência, tem a ver com essa disputa entre iguais, enfim. E, é claro, nós temos aqui também a Ponciá Vicêncio. Como eu disse, desde a infância, essa protagonista ela demonstrou ter uma relação muito forte com o passado, figurado então aqui por esse avô. Além disso, ela sempre teve muito talento para essa arte com cerâmica que ela faz com a mãe, e ela aprendeu a ler praticamente sozinha depois de receber ali algumas aulas de um grupo de missionários que ficou por um tempo naquela região da Vila Vicêncio. Mas conforme o tempo foi passando, a Ponciá foi tomando consciência da própria condição e por isso ela decide se mudar daquele lugar, né? E ela faz isso justamente para tentar não repetir o passado. E aí, uma vez na cidade, a Ponciá ela acaba tendo que dormir uma noite ali no relento, na escadaria de uma igreja, junto com vários mendigos. E esse trecho apresenta uma crítica muito boa à igreja, porque enquanto está todo mundo lá para fora, passando fome, etc., dentro da igreja havia vários objetos de ouro, havia toda aquela opulência, enfim, então essa foi uma crítica que eu achei muito interessante. Assim como também achei interessante a crítica à igreja no que se refere àquele grupo de missionários que vai, fica um pouco e depois vai embora sem dar muitas explicações para aquelas pessoas, enfim. Mas logo a Ponciá acaba conseguindo trabalho como empregada e se casa com um homem que é extremamente violento e calado. E aliás, tanto ele quanto o pai da Ponciá não são nomeados em momento algum e eles falam muito pouco ao longo de todo o romance. Então veja, eles são só o pai da Ponciá e o homem de Ponciá. E isso acaba subvertendo aquela lógica segundo a qual a mulher recebe o sobrenome do marido e do pai. E essa é mais uma subversão em relação ao romance formativo, porque existe uma rasura nessa lógica paternalista que comanda esse tipo de romance, na medida em que essas mulheres do livro sempre são muito independentes e muito protagonistas da própria vida. Mas enfim, eu estava dizendo que o marido da Ponciá Vicêncio é um homem extremamente agressivo. E essa agressividade do marido piora ainda mais, primeiro porque a Ponciá engravida 7 vezes e acaba abortando em todas elas, o que acaba sendo uma fuga daquela imagem da mulher enquanto mãe, e esses abortos seguidos acabam apontando simbolicamente para a interdição do futuro, porque veja só, a Ponciá fica tão focada nas memórias que ela tem do passado, que ela acaba se paralisando no presente e não conseguindo avançar para o futuro, pensando nesses abortos espontâneos que acontecem com ela. E segundo, essa agressividade do marido aumenta ainda mais quando ele começa a perceber que de vez em quando a Ponciá ficava parada, olhando para o vazio, e nesses momentos ela perdia completamente a noção do tempo. E se no capitalismo tempo é dinheiro, perder a noção do tempo é um modo de resistir a uma lógica alienante que impede a pessoa de processar e pensar a própria condição. De modo que é como se essa personagem encontrasse no apego ao passado e à memória um jeito de resistir a esse novo tipo de escravidão que é a vida do negro na cidade. Porque é isso. Uma das grandes discussões do romance gira em torno do modo como as estruturas de exploração, segregação e opressão foram mantidas ao longo do tempo. Então é como se essa protagonista fosse de tal modo inundada pelo passado que ela acaba ficando paralisada no presente, porque sozinha a memória não tem utilidade nenhuma. Não basta a gente lembrar das coisas e esperar que isso tenha algum impacto no presente.
Como diria lá o Adorno, é preciso que essa memória seja construída para modificar o presente de um jeito mais ativo. E aqui eu acrescento, essa construção da memória como uma ferramenta para atuar ativamente no presente, essa construção ela deve se dar por meio da coletividade. E aí, quando eu falei sobre isso na reunião do clube de leitura, um rapaz se lembrou bastante do Funes, o Memorioso, que é um conto lá do Borges, né, que fala sobre um sujeito chamado Funes, que, por se lembrar de todas as coisas, perde a capacidade de pensar e por isso mesmo ele acaba enlouquecendo, porque ele fica paralisado ali no presente sem conseguir fazer nada, né? E aí no caso da Ponciá, esse retorno ao passado aparece mesmo nos momentos em que ela fica ali andando em círculos, como se ela estivesse sem rumo. Então veja, esse ato de rodar em círculos simbolicamente se refere a essa memória que não tem uma função concreta para ajudar no presente, né? E eu mencionei agora o Adorno, porque veja só, se a gente for parar para pensar, sempre existem hoje em dia aquelas datas enfim, de homenagem às vítimas do Holocausto, etc e tal. Só que hoje a gente tem um número absurdo de núcleos neonazistas. Então veja, você simplesmente se lembrar do passado e falar, ai nossa, olha só que terrível, isso não muda nada o presente. Você precisa usar essa memória para fazer alguma coisa para que o passado não se repita. Porque senão fica só um discurso nostálgico ou um discurso ressentido, mas que não tem uma validade no presente, pensando nesse modo mais ativo de mudar as coisas, né? E quando não está aqui imersa nesse passado, a Ponciá ainda tenta escrever cartas para a mãe. Só que essas cartas, elas nunca são respondidas porque a mãe da Ponciá, ela era analfabeta. E aí, na verdade, o pai, ele até conseguia reconhecer as letras separadamente. Então, quando ele via um F, um D, um J, ele sabia que letra era aquela, porque o filho dos senhores de escravos havia ensinado esse menino ainda na infância a ler as primeiras letras. Só que aí, quando esse filho dos senhores de escravos começou a perceber que esse rapaz estava começando a formar palavras, ele parou de ensinar. Então veja que essa recusa ao acesso à educação é um modo de silenciar e de fazer com que a comunicação entre os membros dessa família se torne ainda mais difícil. E aí note que, de início, os filhos dessa família Vicêncio, né, a Ponciá e o Luandi, eles estão ali vivendo no mesmo lugar e nas mesmas condições das gerações anteriores, o que mostra que a condição social da população negra permaneceu sempre a mesma no período posterior à abolição. E ao mudarem para a cidade, esses personagens se deparam com uma realidade não muito diferente daquela do campo, e nessa realidade da cidade, o negro continua sendo, para usar lá uma expressão da Bucha Mecheta, um cidadão de segunda classe, graças principalmente aos resquícios do passado colonial que aproximam o campo e a cidade. E isso me fez lembrar bastante, tanto aqui de Água Funta, quanto aqui de Maleita, que são romances, respectivamente, da Ruth Guimarães e do Lúcio Cardoso, né? E esses romances também discutem, de certo modo, essa permanência do passado colonial diante de uma modernização iminente. Então, esses daqui são dois dos meus romances favoritos e já tem vídeo para eles aqui no canal. Vou deixar o link para esses vídeos lá embaixo. Mas enfim, voltando aqui ao romance da Conceição Evaristo, sobre essa ligação entre o campo e a cidade, ou entre o passado e o presente, existe um trecho que eu achei muito forte e muito interessante, no qual o Luandi ele está trabalhando em uma delegacia como faxineiro. Inclusive quem arrumou esse emprego para ele foi o tal policial Nestor.
Mas enfim, enquanto está ali trabalhando na delegacia, esse rapaz escuta o delegado dizendo que, se fosse por ele, mandaria cortar a mão de todos os ladrões. E isso faz com que esse rapaz se lembre do avô, que não tinha uma das mãos. E daí isso me fez pensar, né? Será que as pessoas reagiriam da mesma maneira diante da notícia de que um ladrão branco e um ladrão negro tiveram as mãos cortadas? Será que a comoção seria a mesma? Não sei, né? Mas enfim, a última personagem sobre a qual eu gostaria de falar aqui é uma senhora chamada Néngua Caínda ou algo do tipo, né? Essa senhora, ela representa já no próprio nome esse passado ancestral e ligado às tradições africanas. Essa personagem, ela é muito respeitada e muito temida em Vila Vicêncio, e ela tem uma dupla função social nessa comunidade. Por um lado, é ela quem faz os remédios para todo mundo ali, porque naquele lugar não existem médicos aparentemente. E por outro lado, ela é muito temida porque ela vive fazendo profecias para as pessoas. E em uma dessas profecias, então veja, essa personagem, ela une um saber mais moderno a um saber mais popular e ancestral, né? Então achei muito interessante o modo como essa personagem é construída aqui, por mais que ela apareça pouquíssimas vezes ao longo do romance. Mas enfim, em uma dessas profecias, essa senhora diz que a Ponciá Vicêncio um dia teria que receber a herança deixada pelo avô, e daí eu não vou dizer que herança é essa. Para você saber disso, você vai ter que ler o livro, né? E em outro desses momentos proféticos, essa senhora diz ao Luandi que ele estava seguindo o caminho errado ao acreditar em uma democracia racial que dá poder a alguns, mas também mantém outros, muitos outros, em uma posição subalterna. E ainda sobre essa personagem, em dado momento do livro, os membros da família Vicêncio se separam, e aí eles acabam indo falar com essa mulher em momentos diferentes, como se fosse parte do destino deles voltar àquele lugar de ancestralidade representado por essa personagem. E aí, o trecho do romance no qual a Néngua Caínda conversa com o irmão da protagonista é um trecho bem interessante. Nele, o Luandi volta para Vila Vicêncio usando ali a farda velha que o policial Nestor havia lhe emprestado para conquistar o respeito das pessoas ali da sua cidade natal. Só que as botas que o Luandi estava usando eram muito apertadas, até porque esse rapaz ele passou a vida toda descalço trabalhando no campo com o pai. Então, ele passa pela terra dos brancos calçado, mas quando ele chega à terra dos negros, ele percebe que ali é irrelevante ele estar calçado ou não. E trechos como esse me fizeram pensar que o Luandi é uma espécie de segundo protagonista do livro. E aí é muito interessante, porque a primeira parte do romance é focada quase que inteiramente na Ponciá. A segunda parte já tem um foco maior sobre o irmão dela. Então, como eu disse antes, o que a gente acompanha aqui não é a formação de um único indivíduo. A trajetória desses personagens recupera as heranças, os traumas e principalmente as memórias coletivas da população negra. Esse eu que nós temos aqui é um eu coletivo, social e histórico, mesmo que a gente não saiba exatamente quando ou onde tudo isso daqui se passa, existe aqui uma carga histórica que vem com essa ideia de um passado que não passa e volta sempre como uma memória que por vezes é paralisante. E aí a última coisa que eu gostaria de mencionar aqui diz respeito à forma fragmentada desse romance e ao estilo usado pela autora. Sobre esse estilo, ele se constrói a partir da tensão entre
uma linguagem lírica muito próxima da poesia em vários momentos e uma escolha vocabular sem muitos adjetivos. Isso torna o texto mais seco e mais enxuto, com passagens bruscas entre um capítulo e outro. E aí, pensando por sua vez nessa estrutura do romance, os capítulos são como as peças de um quebra-cabeças que a gente vai aos poucos montando, já que essa é uma narrativa que não é linear e ela é cheia de repetições justamente por seguir essa lógica da memória. Com isso, a forma do romance se torna dispersiva, se torna extremamente pulverizada e isso alude, de certo modo, aos deslocamentos característicos da história da população negra desde o momento em que essas pessoas foram trazidas à força da África até os trânsitos constantes dentro do território nacional durante o período colonial, durante o período ali da escravidão. Então veja que, formal e tematicamente, esse romance ele acaba, como eu disse antes, recuperando várias coisas do romance de formação tradicional, mas essa recuperação se dá sempre por meio da paródia. Mas enfim, se você olhar a diagramação do livro, né, que tem essas margens bem grandes aqui, inclusive eu adorei essas margens, porque nos momentos em que eu fazia anotações dava para eu fazer sem me preocupar com muitas coisas. Se a gente olha aqui para a diagramação do livro, e se a gente vê que o romance acaba na página 111, isso são coisas que nos levam a crer que esse é um romance rápido de ser lido. Mas pelo menos eu não li o livro tão rápido assim, porque é um livro muito duro, sabe? Assim, apesar de toda a poesia, de todo o lirismo, as coisas que acontecem aqui, acredite, eu não falei de quase nada que acontece aqui, as coisas aqui são muito fortes, ou pelo menos me impactaram bastante, e aí eu não consegui ler, eu não consegui sentar e ler o livro de uma vez só, como eu faria com outros livros de 100 e poucas páginas. Né? Esse daqui foi um livro que demandou um pouco mais de tempo para eu poder mesmo absorver todas as coisas que estão sendo postas aqui. Mas apesar disso, fica aqui a minha sugestão dessa leitura, porque esse foi um dos livros que certamente vão estar na lista de melhores leituras agora de 2022, certo? Eu vou deixar o link para esses vídeos que eu fui mencionando lá embaixo, vou deixar certinho aqui a referência do livro do Mazari, que aí se você se interessar por esse tema, fica aí essa sugestão de leitura. E vou deixar lá embaixo também o link para o meu perfil no Apoia-se. Assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho, você pode fazer isso entrando lá nesse link e vendo quais são os planos de apoio e também as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Como eu disse antes, eu li esse livro agora junto com algumas outras pessoas por conta do clube de leitura lá para apoiadores e apoiadoras. E fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já fazem parte desse grupo de apoio. Para você aí que quer apoiar o trabalho, mas não fazer isso financeiramente, porque não pode ou porque não quer, você pode mostrar para o YouTube que esse meu conteúdo é de alguma maneira relevante. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc, etc, etc. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.